Bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, também sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. A Manu já entrou aqui dizendo: Oi Mari, oi Manu, que linda você, muito bem-vinda. Estamos abrindo aqui a nossa transmissão e daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa convidada, que é a doutora Lorane Martins. A gente vai falar sobre a saúde emocional das crianças nessa quarentena. Queria chamar vocês para contar um pouco sobre o que vocês têm percebido aí, se os filhos estão mais... Primeiro, vocês estão com o filho em casa? Essa semana eu conversei com o meu terapeuta e ele disse o seguinte: as pessoas que estão com o filho em casa estão sofrendo mais. Será que é verdade isso? Vocês também estão sentindo isso? Ele está dizendo que os solteiros ou sem filhos estão lidando melhor com essa quarentena e quem tem filhos está um pouco mais estressado com toda a sobrecarga, tendo que dar conta de fazer as atividades muitas vezes propostas pela escola, fazer as atividades da casa, cozinhar, limpar, passar, arrumar e ainda assim brincar com os filhos. Eu queria saber um pouco da experiência de vocês. Vamos colocar aqui todo mundo. Rosiane está dizendo que sim. Nenê, boa tarde para você. Vamos ver, porque os filhos dão muito trabalho, é verdade, os filhos dão muito trabalho, mas será que é só trabalho que eles dão, Rosiane? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Estou esperando aqui a nossa convidada, a doutora Lorane. A doutora Lorane tem uma filhinha recém-nascida e ela pediu um pouquinho de paciência aqui para a gente começar daqui a pouco. Ela prometeu que vai entrar em alguns minutos. Então, sem problema nenhum, a gente vai tocando essa live aqui. A gente tinha combinado às 3 horas. E eu vou lendo os comentários de vocês, até para a gente já ter substrato para falar um pouco com a doutora também. A Thaís está dizendo: eu estou ficando louca! O Evandro está dando boa tarde. A Adriana também está dando boa tarde para vocês. A Rosângela está dando boa tarde, a Jussi também. Deixa eu achar o comentário da Rosângela aqui. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho enquanto isso. A Shirley, nunca lavei tanta louça, cara, nem eu, Shirley, estamos junto. Exatamente, parece que não acaba, né? A gente fala, quando a gente vira mãe, é um 24/7 sem remuneração, né? No trabalho 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem remuneração, mas com financeira, obviamente, né? Mas com muito retorno, muita gratificação pessoal, se a gente encarar tudo isso como algo que nos faz bem, como algo que pode nos nutrir com aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é o amor. Olha lá, tem gente... Boa tarde, Elaine, boa tarde. Deixa eu ver quem mais aqui está falando com a gente. A criança dá trabalho porque ela está cheia de vitalidade, de energia, porque ela está descobrindo, porque cada segundo é uma nova descoberta. E isso é lindo, né, Alessandra? Porque esse olhar da criança de descobrir tudo o tempo todo, é algo com o que a gente pode aprender muito o tempo todo, né? A gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente não tem novas coisas a descobrir, e quando a gente começa a se deixar levar por esse olhar da nossa criança interior, que está descobrindo também esse mundo, porque, afinal de contas, a situação que o mundo está vivendo agora, ela se apresenta como uma descoberta para cada um de nós, e se a gente conseguir tirar disso tudo um aprendizado, com certeza a gente vai ser muito melhor daqui para frente. Quem mais? A Débora Gomes está dizendo: boa tarde, essa quarentena está servindo para valorizarmos mais os professores e todos os profissionais da educação. Sem dúvida, eu até me atrasei um pouquinho aqui na nossa live, porque eu estava acompanhando uma tarefa da escola, estava tendo uma reunião aqui no Hangout com os alunos da classe do meu filho mais velho, Miguel, que tem 6 anos. Foi uma reunião que durou 1h30, e a gente entendendo um pouco como é que os professores fazem para falar para as crianças manterem a ordem, né? E aí eu estava até imaginando assim, cara, isso é o sonho dos professores, né? Porque o Hangout, eles mandam todas as crianças desligarem o microfone e eles dão as instruções, só que no dia a dia não é isso, né? No dia a dia, os professores estão lá com 15, 20, 30 crianças falando ao mesmo tempo, querendo falar ao mesmo tempo, não prestando atenção, e algumas tentando prestar atenção, e essa administração toda, imagina o que o quanto esses profissionais têm que ser valorizados mesmo. Fica aqui também, a gente fez hoje de manhã na live das 11 horas da manhã, um brinde, eu e o Wellington Nogueira, a todos os profissionais de saúde que estão nessa batalha, nessa guerra, nessa trincheira contra o coronavírus. E fica aqui também o nosso brinde agora. Cadê? Vou pegar até minha garrafa d'água aqui.
Fica o nosso brinde agora aqui para os profissionais de educação, os professores que inspiram tanta gente, brinde com água, né, gente? Que inspiram tanta gente e que deixam marcas tão profundas na nossa história, né? Então, obrigada, Débora, por trazer essa reflexão, e eu acho que também vale a gente falar que os profissionais de educação estão se adaptando também, né, a essa realidade do online, que nem sempre é fácil para todo mundo, e estão dando o seu melhor. A gente vê, assim, o quanto eles estão tentando não perder a conexão com as crianças nesse momento tão delicado. Então, um brinde, um viva a todos os profissionais de educação no Brasil, que nem sempre são valorizados, que nem sempre têm condições ideais de trabalho, e que mesmo assim estão ali, muitas vezes, pelo propósito de transformar os nossos serzinhos em seres melhores no futuro. Então, obrigada, Débora. Um brinde aqui. A Maiane, olha só, a minha filha está comendo o dia inteiro. Eu queria te dizer que a gente fez uma live, está aqui gravada no YouTube, sobre alimentação saudável das crianças na quarentena. Então, procura lá, tem várias dicas legais nessa live, está aqui no canal, tá bom? Então, se você puder entrar lá. Gente, a doutora Lorraine chegou. Muito bom. Bem-vinda, doutora Lorraine. Tudo bom? Tudo bem, eu já estava aqui. Pode falar. Estava aqui aquecendo os tambores e os motores, te esperando. Já contei que você tem uma filhinha pequenininha, então que nós temos que ser compreensivos aqui. Pode ser que daqui a pouco venha um choro aqui atrás. Que delícia. Como ela está? Tá ótima. Agora eu descobri, olha só que interessante, né? Faz pouco tempo que eu publiquei um artigo sobre neurodesenvolvimento do 0 aos 12 meses no primeiro ano, e o preditor desses marcos do desenvolvimento dos primeiros meses como fator de risco para prejuízo em habilidades socioemocionais no pré-escolar, com 4, 5 anos. Então, teoricamente, eu sei muito sobre o desenvolvimento do 0 aos 11 meses. Aí eu descobri essa semana que existe um tal da crise dos 3 meses, que ela vai fazer 3 meses amanhã. Ela não mama no peito da direita, ela chora que eu não sei o motivo, e aí eu comecei a ficar desesperada. Meu Deus, ela tá com dor, tá acontecendo alguma coisa. Aí não, daí eu descobri que é só uma crise dos 3 meses, uma adolescência precoce, tá tudo bem, vai passar. Fases. E esse tudo bem vai passar nunca valeu tanto, né? Pois é, mas o engraçado é que eu acho que para todo mundo que tem filho, essa é a sensação, né? O tudo bem vai passar o de hoje, porque o de amanhã é pior que o de ontem, né? melhorar, eu acho que a gente não pode criar muita expectativa, né? Melhora algumas coisas e outros desafios aparecem, né? Eu lembro que eu tinha muita raiva quando as minhas amigas que já tinham filhos em idades mais avançadas me ligavam e a gente conversava e elas falavam assim, não, é uma fase, vai passar, você vai ver quando vier dos 2 anos, você vai ver quando vier. Eu odiava quando eu ouvia isso. Pô, não dá para ser compassivo e empático nesse momento que eu tô agora, porque para mim ele parece interminável, né? E é o pior, né? Sempre, né? O que a gente tá é sempre o pior momento, é muito mais difícil, né? E eu acho que até um pouco sobre isso que a gente pode conversar hoje também, né? A gente está vivendo um momento que certamente a gente acha que é o pior momento da nossa história, que a nossa geração vai viver, né? O quanto a gente mergulha nisso e às vezes fica difícil olhar para o que vem adiante. E a gente estava abrindo aqui, eu estava contando que eu, essa semana, falei com o meu terapeuta e ele me disse assim, Mário, o que eu tenho observado dos meus pacientes é que quem tem filho está com muito mais dificuldade. Sim. Quem não tem filho, ou é solteiro, ou é casal sem filho, tá, estamos aqui aproveitando a quarentena. Assistindo Netflix e atualizando os livros que não lia. Aí eu fico pensando, eu aqui com uma bebê de 3 meses, minha situação só piorou, porque eu não tenho mais ajuda para limpar a casa, não tenho mais ninguém para me ajudar à noite com o filho. E eu fico ouvindo aqui o prédio, tem muita criança, né? As pessoas estão tendo que inventar uns barulhos diferentes para manter as crianças entretidas. Tem tudo que eu ouço aqui nos corredores é gente tentando entreter as crianças, né? Nossa, a Lourdes está dizendo um recado aqui. Aqui tá beleza, os filhos trabalhando home office, eu varrendo, depois videogame, o maridão trabalhando no computador também, a casa tá povoada. E você vê que interessante, né? Que eu acho que muitas famílias estão aproveitando essa oportunidade para intensificar a interação com os filhos, ficar mais tempo com os filhos, brincar de brincadeiras que não brincavam antes, poder fazer
assim, vamos colocar todo mundo para cozinhar, para lavar louça, para varrer a casa, né? Então todo mundo vai participar, porque no dia a dia a criança está indo para a escola, voltando da natação, então a criança não participa tanto da rotina da casa, né? Das atividades mais rotineiras da casa. Não ajuda muitas vezes com as refeições, porque já está com pressa para sair para outra atividade. Esse período da noite também, o horário do sono tem que ser muito regulado, o horário do acordar também tem que ser muito regulado, porque tem todas as rotinas do dia, e agora isso está um pouquinho mais livre, eu acho que tem muitas famílias que estão conseguindo tirar um aprendizado super legal e promover isso com as crianças, né? Então, você falou da história de lavar a louça, e eu me lembro uma vez, uma palestra sua que eu assisti, que você contou de um estudo que nada é mais eficaz para as crianças do que lavar a louça. Preditor de sucesso. Eu queria que você... Quer dizer, o que indica que uma criança pode ser bem-sucedida lá na frente? Lavar a louça. Explique, né? Só uma ressalva, assim, né? Que bem-sucedida, sucesso não quer dizer ganhar muito dinheiro, né? E nem ter fama, que são esses os dois principais... Foram questionar os millennials, né? O que vocês acham que traria felicidade na sua vida, né? Os millennials nascidos aí a partir da década de 80, que hoje são os adultos jovens. E a resposta da maioria deles foi que o que traria felicidade seria fama e dinheiro, né? Então, quando eu falo de sucesso, não tem relacionado nem com fama, nem com dinheiro, está relacionado com uma sensação de bem-estar, satisfação, sensação de propósito na vida. Então, assim, o que pode levar você a chegar nessa sensação de plenitude ao longo da vida adulta e envelhecer bem, né? Então, um dos principais preditores de sucesso profissional foi ter feito parte das atividades domésticas da casa e aí lavado louça. Aí vocês perguntam, mas o que tem a ver lavar louça com eu ser um bom profissional? Eu acho que talvez valha a pena até as pessoas que estão assistindo a gente refletir um pouco, assim, por que colocar meu filho para lavar louça vai mudar alguma coisa na vida dele? Tem alguma ideia? Alguém quer lançar alguma coisa? Fala alguma coisa aqui. As pessoas, os comentários eles demoram um tempinho. Vamos ver se alguém escreve algo aqui enquanto Vamos deixar as pessoas pensarem. Muito feliz porque eu lavei louça com os meninos a primeira vez. Aquela história de lavar mesmo, porque uma coisa é deixar brincar, outra coisa é deixar eles lavarem e fazerem todo o processo, colocarem no escorredor, pegarem detergente, colocarem na esponja, enxaguarem, depois ajudarem a secar. E hoje o João, que tem 4, falou: eu quero lavar, mamãe. E aí ele lavou muito bonitinho, assim, obviamente deixou algumas coisas ainda com um pouquinho de sabão, eu tive que dar uma enxaguada de novo, porque a gente fica dividido um pouco entre deixar lavar e o trabalho que vai dar para relavar, né? Pois é. Mas olha só, eu enfrento esse problema com meu marido e ele tem mais de 30 anos já, então é um aprendizado que não acaba nunca. Maravilhoso. Sabia que o doutor Fabiano tinha que ter algum defeito, né? Porque também não, mas olha que engraçado. Primeiro ele não lavava. Aí ele começou a entender que lavar faz parte. Aí ele lavava e eu tinha que relavar. Eu falava, não dá mais, assim, ou você faz bem feito ou deixa que eu faço. Dele, olha, mas para você, 90% de acerto já tá ótimo. Eu sou muito exigente, né? 90% de acerto já tá ótimo, porque a louça tava 90% limpa, né? Então já tava assim, serviço feito. Agora, com um bebê de 3 meses, 50% feito já tá maravilhoso. Pois é. Não, mas vamos lá, né? Então, o que tem... Eu acho que a Natália falou, lavei tanta vasilha na infância. A Rosilda tá dizendo, minha filha lava e adora. A Letícia, oi, tenho um filho de 11 anos, fizemos uma rotina juntos, ele estuda e eu trabalho, depois ele me ajuda nos afazeres, muito legal. Porque, só pensando nisso, né, ele estuda e me ajuda nos afazeres, porque pensar que a criança estaria entre deslocamento e tempo de escola, para quem estuda só um período, estaria aí umas 6 horas fora de casa. Não quer dizer que a criança, nesse momento, vai conseguir estudar 6 horas em casa, né? Então, a gente encurta o tempo de estudo aí para 2, 3 horas por dia e a criança pode participar das rotinas, né? Então, acho que esse está sendo um momento interessante. Mas só para responder, então, né? Tem pelo menos 2 aspectos interessantes dessa questão de lavar a louça. Uma é entender processo, né? Então, assim, a comida não chega instantaneamente na minha frente e a louça suja não desaparece instantaneamente. Tem um vídeo da Porta dos Fundos que é excelente sobre isso, que o cara chama uma assistência técnica porque a louça não aparece limpa no armário, porque as roupas não voltam limpas para o guarda-roupa,
né? Então, a criança entender que tem um começo, meio e fim. Então, por exemplo, eu levo a criança para fazer a feira, para escolher o hortifruti, depois a gente chega em casa e lava, e aí, ao mesmo tempo, eu já posso dando o nome, o que é uma berinjela, o que é uma abobrinha, o que é um alface, que cheiro que tem, que cor que tem, que sabor que tem. A criança participa do preparo, aí ela vai comer esse alimento. E depois ela produziu um tanto de lixo e sujeira que ela tem que saber para onde vai isso, né? Tem um fim depois. Então, isso é interessante também, o destino do lixo reciclável, lixo não reciclável, compostagem, e aí também a louça, né? Então, a louça faz parte de um processo, eu sujei, eu vou ter que limpar. Não tem alguém que milagrosamente vai limpar para mim, né? Eu acho que essa é uma questão importante, que é o processo. Eu entender que tem começo, meio e fim. E outra coisa é um espírito de engajamento e trabalho em equipe. Então, se tem alguma coisa difícil que precisa ser feita, eu vou arregaçar minhas mangas e vou fazer isso também. Tem um livro que chama Como Criar um Adulto, que é da reitora de Stanford, que por 20 anos fazia seleção de quem ingressaria na universidade. E ela foi observando o quanto essa geração mais recente tem um tanto de não entender processo e não querer fazer parte do trabalho difícil. E ela escreveu esse livro em que ela fala sobre isso, é a sensação de que eu vou ter que... Se tem uma coisa chata e difícil que precisa ser feita, eu também faço parte disso, eu vou arregaçar minhas mangas e vou fazer. Então, é a pessoa com quem você trabalha que, na hora que surge uma adversidade, ela é a primeira a dizer: não, o que eu posso ajudar? Eu vou estar junto, eu não vou cair fora, eu não vou quebrar a mão porque essa tarefa está muito difícil. O que eu posso fazer para ajudar? Então, isso também faz parte do lavar a louça, né? Então, assim, minha mãe está lavando louça, eu posso passar... Eu tenho umas colegas médicas que estão postando várias estratégias com as crianças. Elas compraram esses lencinhos umedecidos e colocam as crianças para limpar tomada e maçaneta, porque é onde a gente fica pegando e tem muita relação com o vírus, né? Então, pelo menos um lencinho umedecido, uma criança de 3, 4 anos aí, ó, de 4 anos já tá lavando louça, com certeza eles conseguem fazer. Então, a gente dividir tarefas dentro de casa e incorpora essa ideia de trabalho em equipe, de coletividade, né? Muito legal. Mas tomada não, né? Interruptor, né? Porque tomada tem o risco. Isso! Interruptor e maçaneta. Agora, olha só, a Fabrícia está dizendo: sou da década de 80 e lavei muita louça. Realmente sou uma pessoa bem sucedida. Nunca tinha feito essa relação. Isso é engraçado que ela fala que é da década de 80, né? Porque a gente vem evoluindo com muito mais praticidades no dia a dia. Espera aí que vai ter uma participação especial aqui, ó. Deixa eu ver. Aí que é. Ah, gatinho. Como chama? É o Hermes. Ele é... Deixa eu voltar aqui. Ele é tão capeta, que ele nasceu no dia da mentira. Hoje ele tá fazendo 2 anos. O que eu tava falando? Me perdi. Eu também me perdi, não. Você estava falando da história das estratégias das médicas, depois você estava falando dessa história da década de 80, que ela falou da... tá. Porque a gente vem evoluindo com muito mais facilidades no cotidiano. Vamos imaginar quantas famílias tinham uma máquina de lavar louça na década de 80 e quantas famílias conseguem ter acesso a uma máquina de lavar louça em 2020, né? Então, a gente vai estabelecendo... Até pensar em empregabilidade e renda, né? O quanto os nossos pais tinham em termos de empregabilidade e renda e o quanto a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem muito mais facilidade. E olha que interessante, a partir do momento que a gente teve muito mais facilidades, a gente começou a querer das crianças maior desempenho cognitivo. Então, eu não quero que meu filho lave louça, eu quero que ele faça inglês, espanhol, violino, natação, piano, seja o melhor aluno da escola. A gente começou a investir pesadamente em cognição. Isso principalmente a partir da década de 90, início dos anos 2000. E aí a gente começou a perceber que as crianças ficaram mimadas, porque elas tinham um super estímulo cognitivo e só, não tinha mais nada, não estavam desenvolvendo outras habilidades. Então a gente investiu muito em inteligência e deixou carente outras áreas de habilidades, que hoje a gente vê assim, eu consigo dar conta de um trabalho super difícil na minha empresa, aí com 40 anos, né, nascendo na década de 80, 40 anos, e eu pego um moleque de 20 anos, que é um crânio, mas que não consegue trabalhar, né, que ele não consegue entender processo, que ele já quer tudo pronto, que ele quer um cargo que tenha mais facilidades, enfim. Eu acho que a gente teve tanta facilidade estrutural que a gente começou a investir no intelectual.
E faltou outras coisas, naturalmente faltaram outras habilidades, que hoje a gente começou a voltar atrás disso, né? Mas é interessante você falar sobre isso, porque o que eu tenho reparado aqui em casa, você falou das crianças mimadas, né? Eu normalmente tenho ajuda em casa, até porque sempre trabalhei fora, meu marido também, enfim. E aí, de repente, a gente está num processo sem ajuda em casa e as crianças estão fazendo muito menos manha. Elas estão participando, elas estão se dispondo agora já voluntariamente, então hoje eu não precisei pedir, eu vão arrumar a cama, eu também, eu vou trocar, eu vou lavar louça, eu vou fazendo um bolo. Então eles já se organizaram para fazer as tarefas, eu vou varrer as folhas lá do quintal, e sem reclamação, assim, do tipo, é hora de comer, quem vai botar a mesa, quem vai me ajudar? Eu. E eles se oferecem para fazer, e eu me lembro do meu avô, uma vez quando a gente era criança, e os primos estavam todos reunidos, e eu acho que ele derrubou uma faca, um talher no chão, e ninguém se dispôs a pegar, do tipo, pegou rápido para dar para ele. E ele falou assim, escuta, vocês estão loucos? Era uma mesa comprida, todos os primos reunidos, eles estão loucos, na minha época, eu tinha 14 irmãos, se a minha mãe derrubasse alguma coisa, eu tinha briga para ver quem pegava primeiro do chão. Eu me lembro dessa frase dele, e agora eu sinto que as crianças aqui em casa, pelo menos, estão mais assim, elas estão mais dispostas a estar no jogo, assim, vieram pro game. Então, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que podem surgir do momento de adversidade que a gente está vivendo, né? A gente está num momento de extremo, de levar todo mundo muito perto do limite, e eu acho que são nesses momentos em que a gente consegue ser criativo e reinventar. Quando a gente está muito anestesiado no cotidiano, a gente vai operando quase que no piloto automático, aí vem um choque, chacoalha a vida de todo mundo, e a gente vai pensar assim, então agora quem é que consegue sair desse chacoalhão melhor do que entrou, né? E eu acho que essas estratégias estão sendo muito interessantes. Então, por exemplo, eu posso fazer com que meu filho participe das atividades que antes ele não participava. E aí eu acho que esse é muito interessante, mostra que você, quem está vendo a gente, está conversando com a gente, tem recursos para criar estratégias, né? Então, assim, eu não estou deixando meu filho anestesiado numa tela, eu não estou ignorando ele no cotidiano, né? E aí um desafio que eu lanço é que, assim, quando a gente resolve começar a fazer dieta, começar a fazer atividade física, os primeiros dias são sensacionais, né? A gente tá assim, com roupa nova, e vai no mercado e compra aquele monte de produto natural, e aí dá uns 3 meses, ninguém aguenta mais, nem colocar roupa de... 2 semanas já tá todo mundo... Pois é, que a gente pensa em mudança de hábito aí tem que se sustentar por mais de 3 meses. Então, um desafio que eu lanço é assim, que pelo menos parcialmente possa ser incorporado para o resto do dia a dia, né? Porque depois a gente vai voltar para a rotina, talvez não como era antes, mas a gente vai voltar para uma rotina. E fácil que a gente abandone esses novos hábitos, vamos chamar assim, né? Então, hábito exige disciplina e perseverança, né? Então, vai ter dia que eu tô cansada e não quero lavar louça. Vai ter dia que vai fazer uma mãe, mãe, lava para mim, mãe, a tia vem amanhã e vai lavar, por que eu preciso lavar hoje, né? Então, incorporar isso como uma rotina vai exigir um tanto mais de tempo e de supervisão constante de um adulto, né? Porque a criança vai querer ficar tranquilinha na dela sempre, né? Sem dúvida. A Thaís está dizendo, meu filho de 6 anos fica feliz em secar as louças. Boa, Thaís. E tem um pedido aqui, ó, do FR. Fale da saúde mental da criança, como fica nesses tempos. E eu acho que esse é o grande motivo da nossa live. Né? Tem algumas pessoas que estão também, minhas amigas, enfim, mães, pessoas que me escrevem, dizendo um pouco de que quanto as crianças estão também mais ansiosas. Eu acho que, de alguma maneira, a gente mais ansioso passa para elas essa ansiedade. E eu queria te ouvir, assim, a respeito disso. É normal as crianças ficarem mais ansiosas nesse momento? Olha, tem saído muito material sobre isso, né? Porque eu acho que a gente está diante de um cenário que, por um lado, a gente precisa isolar o máximo possível as pessoas em casa, né? Então, a gente está lutando contra o vírus usando a estratégia do isolamento e, ao mesmo tempo, o isolamento gera um problema de saúde mental. Então, a gente está quase que lidando... Não só o isolamento, mas a própria presença do vírus leva a um problema de isolamento mental. Então, acho que a gente está lidando praticamente com 2 problemas ao mesmo tempo. Um é a luta contra o vírus e o outro é a sanidade mental e como é que a gente vai sobreviver mentalmente a essa fase que estamos vivendo, né? Então,
mudar a nossa saúde mental, o quanto a gente está afetado por isso é universal. E eu acho que esse é um ponto importante da gente começar falando. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito angustiado. Nossa, hoje meu dia foi péssimo, hoje eu não rendi nada, hoje eu só fiquei preocupado. E aí pensa que tá muito sozinho nesse barco, né? De que é na minha casa que não tá dando certo, são os meus filhos que não estão ajudando. E não, né? A repercussão na saúde mental é global, é universal, é no Brasil, é na Índia, é na Alemanha, tá todo mundo vivendo a mesma situação. Pela preocupação de se infectar e de eventuais desfechos ruins. Outro como é que eu sobrevivo com a mudança que aconteceu na minha vida, né? Antes eu tinha uma vida assim, com rotinas, com planos, com sonhos, com minhas próprias decepções, e agora veio uma avalanche e levou tudo isso por água abaixo, ou pelo menos temporariamente eu estou distante daquilo que me era muito seguro, né? Então, isso está abalando a segurança de todo mundo, e quando a gente fala de segurança, a gente fala naturalmente de ansiedade. Né? Então, é o principal sentimento, é a principal repercussão emocional desse momento é a ansiedade, é o medo, né? O medo que gera ansiedade. E a gente tem medo do desconhecido, tem medo de perder a vida, tem medo de que os nossos familiares possam ter algum problema. Então, o medo vai gerando angústia e ansiedade constante. Então, primeiro ponto, a saúde mental de todo mundo está afetada, né? E como é que a saúde mental das crianças está afetada? E aí você levantou o ponto que para mim assim é ponto de partida para essa conversa. Como está a saúde mental de quem cuida dessas crianças? Esse é o primeiro ponto, porque a criança, claro que a gente vai falar em diferentes faixas etárias, mas ela está desenvolvendo esse aparato emocional, está desenvolvendo o que ela compreende dos afetos, das emoções, como ela interpreta o ambiente, as circunstâncias. E o adulto não, o adulto já tem esse aparato e vai ser o referencial para a criança. Então, o primeiro ponto é como está a saúde mental do adulto. E aí, todas as orientações estão sendo no sentido de que, para você conversar e se comunicar com uma criança, você precisa estar minimamente tranquilo, né? Claro que não quer dizer que você... não, mas eu não estou tranquilo, então eu não vou conseguir conversar com o meu filho ou com a criança que eu cuido. Não quer dizer que a gente não tenha sentimentos negativos e não possa passar isso para a criança. Mas se a gente está muito angustiado a ponto de não conseguir controlar as próprias emoções, o que a criança vai perceber é: eu estou em um ambiente ameaçador. E aí a criança não tem ainda recursos para administrar essa sensação de ansiedade e medo que ela não sabe nem de onde está vindo. Para uma criança, um vírus é uma coisa completamente abstrata, né? Se para a gente já é, né? Imagina para uma criança entender o que quer dizer uma contaminação em massa, o que quer dizer uma doença respiratória, o que quer dizer internar e precisar de leito de UTI. Ela não faz ideia do que significa isso. Então a gente precisa processar um pouquinho as nossas sensações para então passar a informação para a criança. E um aspecto fundamental na saúde mental das crianças é saber o que está acontecendo. Porque se eu não falar, ela vai ver na notícia, o amiguinho vai falar, ela não está indo para a escola, ela precisa entender por que ela não está indo para a escola. Então, a criança precisa ser informada do que está acontecendo, de uma maneira clara, tranquila e principalmente adequada ao que ela precisa saber. Né? Eu não vou despejar. Eu até vi o Dr. Luiz Rode, que é uma referência da psiquiatria infantil no Brasil, ele escreveu uma matéria bem completa sobre isso, está na revista, e ele falou assim, não sei se quando lançaram aqueles gráficos de o que aconteceria se a gente fizesse uma quarentena forçada, o que aconteceria se a gente deixasse todo mundo andar livremente, foram publicados vários gráficos, não sei se vocês viram os gráficos. Quanto tempo a gente levou para entender aqueles gráficos, né? Tantas pessoas vão infectar, tantas vão morrer, tantas não vão infectar, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, assim, para a gente já foi difícil entender, vamos segurar um pouquinho a onda do que a gente vai ter que passar de informação para essa criança. Mas voltando um pouquinho, né? Como é que fica a saúde emocional das crianças? O primeiro sentimento mais comum é a ansiedade. Então, a criança... Vou colocar uma pergunta aqui que tem a ver com isso, para a gente ilustrar. A Selma está contando para a gente que a filha dela está perguntando: minha vizinha vai morrer? E aí ela conta na sequência: eu mesmo estou muito angustiada. Mas será que a vizinha tem algum problema de saúde? Não. Será? Porque é possível que ela identifique na vizinha um motivo pelo qual ela teria mais risco do que ela mesma ou a própria mãe, né? Só para contextualizar.
A criança tem um aspecto interessante que ela tende a ser egocêntrica. Quem já teve filho de 2, 3 anos sabe, né? A criança coloca ela mesma em primeiro plano. Então, diante de um risco global, a primeira coisa que ela vai pensar é o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com os meus pais e os meus irmãos e o que vai acontecer com as pessoas que estão ao meu redor. Então, os avós são uma preocupação importante nesse momento porque são um grupo de risco e possivelmente essa vizinha é uma figura de afeto, uma pessoa com quem ela tem uma ligação, então ela se importa com essa pessoa e talvez essa pessoa esteja num grupo de risco que faz com que ela se preocupe ainda mais, né? Então, a ideia é que a gente passe um tanto de otimismo para as crianças, no sentido de que, assim, os serviços de saúde, tem pessoas trabalhando para que tudo corra da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser honesto, no sentido de que eu não sei se vai dar, se pode ser que ela tenha alguma doença, pode ser que aconteça alguma coisa com ela, mas se acontecer, se por acaso ela ficar doente, ela vai poder ir para o médico, ela vai poder ir para o hospital, vão cuidar dela. Tem muita gente trabalhando para que as pessoas que adquiram o vírus fiquem bem. Então, a gente tem que dar um dado de realidade para essa criança. Então, assim, realmente pode ser que aconteça alguma coisa, mas se acontecer, se a vizinha, se o vovô, a vovó for contaminado pelo vírus, a gente vai poder ter ajuda para cuidar deles. Porque não adianta a gente falar para a criança também, olha, pode ser que morra, né? Porque a criança também não entende muito o que isso quer dizer, né? Então, se você não ampara ela, isso vai gerar muita ansiedade, porque a criança fantasia, né? Se você só disser assim, eu não sei o que vai acontecer, você abre espaço para a criança fantasiar e isso pode deixar ela ainda mais angustiada. Então, as crianças estão preocupadas, tão ansiosas, sem saber o que está acontecendo, porque ninguém sabe de fato o que está acontecendo, e a gente precisa dessa honestidade, né, de passar a informação de acordo com o que aquela criança precisa saber, porque às vezes a criança só está preocupada assim, mãe, mas eu tinha prova semana que vem, o que vai acontecer com a minha prova? Ela não está preocupada se lá na Itália estão morrendo 1000 por dia, né? Ela está preocupada se a prova dela vai acontecer ou não vai acontecer. Então, a gente tem que adequar a informação àquilo que a criança quer e precisa saber. A gente precisa ser suportivo, no sentido de que, assim, as coisas estão sendo bem cuidadas, a gente tem um suporte se a gente precisar. E uma outra coisa que tem sido muito escrita, assim, é ouvir a criança. O que a criança sabe? O que ela quer saber? Qual é o sentimento que ela está experimentando a partir do que ela ouve, né? E aí a gente se comunicar a partir do que a criança quer e precisa saber. E por fim, reassegurar. Porque a criança vai ficar tranquila à medida que ela souber que você é o protetor dela. Né? Então, eu tô aqui, papai e mamãe estão aqui, a gente tá aqui para te proteger. Porque eu vi muito movimento, principalmente aqui na capital, né, São Paulo, de assim, eu vou levar meus filhos para o interior, né? Eu vou deixar lá na casa de não sei aonde, para que ele não corra risco de se contaminar. Eu acho que tem um aspecto, eu entendo, né? Entendo super quem tomou essa decisão, principalmente porque eu tenho muitos colegas médicos que estão no front e que preferem que os filhos estejam longe do que carregar o vírus para dentro de casa e serem eles os responsáveis pelos filhos se contaminarem. Mas eu vejo dois aspectos para a gente pensar junto, né? Um é a criança tem muito menos risco tanto de se contaminar quanto de desenvolver uma doença grave, né? E outra é qual é o sentimento que essa criança vai ter de ficar longe dos pais nesse momento? Então, assim, a criança vai estar lá com não sei quem, né? Às vezes alguém que não tem a mesma intimidade ou a mesma nível de competência para conversar com o filho, porque não é uma pessoa que convive cotidianamente, e daqui a pouco vai ser essa pessoa que vai ser responsável por passar a informação e dar segurança para o seu filho. Então, acho que é isso, vamos ficar junto com as crianças, né? Vamos aproveitar esse momento para ensinar elas. Então, essa proteção que a criança se sente confiante. Eu queria ressaltar um ponto que você falou, que era algo que me chamava muita atenção. Quando os meus filhos ainda não sabiam falar, e eu conversava com eles muitas vezes, assim, o dia inteiro. Falava o que eu estava sentindo, falava o que eu estava fazendo, falava o que eles estavam vestindo, explicando para eles, não, agora a mamãe vai colocar a sua cueca, agora a mamãe vai colocar a sua fralda, a mamãe vai colocar a sua meia, e essa meia é azul. E aí, muitas vezes, às vezes, pessoas que me acompanhavam falavam assim, mas por que você fala se eles não entendem? E eu acho isso que você falou, quer dizer, a criança entende, cada uma no seu momento, a informação adequada, mas eu, como não sei se é porque eu sou comunicadora nata e gosto disso, e essa é a minha profissão,
sempre entendi a necessidade da comunicação como algo extremamente valioso para as crianças, no sentido de, primeiro, estabelecer uma linguagem, mas mais do que isso, fazer com que elas saibam que você está ali com elas, né? Você dizer, as crianças percebem a realidade, sim, independentemente de você falar ou não. E eu acho que quando você fala, você faz com que elas percebam aquela realidade de um jeito mais acolhedor, né? Quando você consegue, de fato, ter essa serenidade para explicar de acordo com aquilo que as crianças conseguem entender, né? E aí eu acho que a gente pode até pensar um pouquinho em termos de faixa etária, né? Quando a gente fala de criança de 0 a 2, de 0 a 3, os bem pequenininhos, eles vão, nesse momento, estar muito mais conectados aos afetos dos pais, né? Então, eles certamente não entendem o noticiário, pelo menos não deveriam estar assistindo esses noticiários, né? Se a gente pensar que a criança deve ficar 0 tela até os 2 anos de idade, nenhuma criança deve assistir tela nesse momento, tá? Até 2 anos. Vai falar das telas, spoiler, depois a gente vai falar disso, né? Então, uma das coisas para as crianças pequenininhas, né, pensando em 0, 2, 0, 3 anos, afeto, né, o que eu tô sentindo, e aí a criança tá muito, muito, muito conectada aos pais, então ela experimenta emocionalmente o que o pai tá experimentando, o que a mãe tá experimentando, de novo, né, tentar, na medida do possível, controlar a ansiedade, controlar a preocupação que a gente está sentindo nesse momento, para que a criança não fique com esse sentimento guardado dentro dela, porque ela não consegue processar, né? E outra coisa importante nas pequenininhos é manter rotina. A gente vem falando bastante disso, né? Então a criança vai ficar mais segura à medida em que os pais estão seguros e à medida em que a vida dela não for tão perturbada por essa mudança. A gente trabalha um tanto com crianças com autismo, né? E eu acho que não vale só para autismo, vale para todas as crianças. Às vezes a gente até pede para acordar no mesmo horário que costumava acordar para ir para a escola, tomar o banho, ou fazer o ritual da manhã, tomar o café, vestir o uniforme, separar um cômodo da casa para ser o cômodo da escolinha. Porque aí eu não altero tanto o dia a dia dessa criança. Então hoje a gente não vai para a escolinha, mas a gente vai ter o momento de brincar, estudar junto ali na varanda, ali no quartinho X, né? Então a gente... Crianças muito pequenininhas é isso, é estar bem afetivamente, porque a criança está conectada com isso, e tentar manter rotina. Isso é mais valioso ainda para as crianças pequenas, né? Previsibilidade é segurança para as crianças, né? Aí quando a gente fala de criança pré-escolar, aí 3, 4, 5, 6 anos, já dá para brincar muito com material lúdico, né? Então fazer cartazes, né? Colocar um cartaz de rotina, criança pequenininha, a rotina do dia, a criança que já está mais perto da idade escolar, a rotina da semana, programar as atividades que vão ser feitas. Quando for falar do vírus, usar muito recurso visual, né? Então tem videozinhos de animação na internet, pode fazer cartaz junto com a criança, colocar o cachorrinho para brincar, para brigar junto com o vírus, aí usa uma bolinha para simbolizar o vírus. Aí as crianças maiores já conseguem fazer isso de uma maneira mais lúdica. Aí quando a gente fala das crianças em idade escolar, que 6, 7 anos para frente, já dá para trabalhar um pouquinho mais com o conceito, né? O que é um vírus que entra no seu corpo, que pode causar uma doença lá no seu pulmão. O pulmão é que ajuda a gente a respirar. Então a gente já consegue trabalhar com mais ideias que são abstratas. Claro que os recursos audiovisuais vão ser sempre facilitadores do aprendizado, mas a gente já consegue começar a contar uma historinha para a criança e ela ser capaz de entender. E aí, criança, a partir dos 12 anos, a gente já pode chamar essas crianças para fazer projeto para pensar em formas de diminuir a disseminação do vírus. Aí a criança já se... A criança não, né? Já pré-adolescente, adolescente já se engaja, né? Então, o que eu posso fazer? Com quem que eu posso me conectar na internet? Então, a criança já está mais engajada, fica mais fácil se comunicar. Algumas dicas, né, de como trabalhar por faixa etária. A gente falando dessa história da distância, né, de mandar os filhos para outro lugar, a Fernanda está contando do filho dela, mais novo, tem 10 anos, chora todos os dias porque o pai trabalha em hospital e está longe dele. O que fazer? E aí eu queria falar de um aspecto importante que a gente entrou, que são os públicos vulneráveis, né? A gente está falando para um público geral, genérico, e que de alguma maneira está conseguindo tirar proveito dessa fase que a gente está vivendo, mas a gente tem, nesse momento, grupos de risco, né? Grupos de crianças e adultos naturalmente mais vulneráveis. Os profissionais de saúde, naturalmente, as famílias dos profissionais de saúde são um grupo de risco, porque estão no front, estão lidando com
com extremo todo dia, e aí só lembrar de alguns outros grupos de risco, né? As famílias de baixa renda, as famílias que vivem em ambientes de aglomeração, as famílias cujos pais têm histórico de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, uso de droga, as situações de violência doméstica. Então, a gente que é profissional da saúde mental, a gente está esperando que para o próximo semestre venham várias situações complicadas que vão decorrer desse momento que a gente está vivendo. As crianças que já têm um transtorno mental de base, então vamos pensar as crianças que já tinham um transtorno de ansiedade, já tinham experienciado um trauma ou eventualmente até feito um estresse pós-traumático. O transtorno obsessivo compulsivo também são crianças que vão estar em maior risco nesse momento. Então vamos voltar à pergunta, né? O pai é uma menina, né? Um menino? Não, é um filho. 10 anos. O menino de 10 anos e o pai está no front, provavelmente, né? E aí, alguns pais médicos têm optado por não voltar para casa, justamente para diminuir o risco de contaminação da própria família. A gente sabe que os testes estão demorando, tem uma janela imunológica que a gente pede o momento do teste, então, para não correr o risco, muitos profissionais de saúde estão se distanciando da família. Uma coisa que eu vejo como fundamental é essa criança estar em contato com o pai todos os dias, porque ela não tem a presença física do pai, e isso já é um motivo de ansiedade, mas ela não pode carecer da presença emocional do pai, porque ela fica pensando que o pai não vai voltar mais, ou que o pai pode adoecer, ou que eventualmente o pai pode morrer. Uma criança de 10 anos já consegue refletir bastante sobre essas questões, né? Então ele já tem mais dados concretos, ele já sabe que tem gente morrendo, ele sabe que é uma doença que pode complicar, ele sabe que o pai dele está lidando com doença, então eu acho que tem que abrir uma conversa honesta, né? Então tá, meu filho, o que te preocupa? Qual é a sensação que você tem porque o seu pai não tá, porque o papai não está vindo para casa, né? E deixar ele falar. Acho que isso é importante, porque o choro é uma forma não verbal de manifestar o sofrimento e a angústia. E é importante a gente alfabetizar as crianças emocionalmente, né? Então, além de chorar, que é natural, fala também o que vem acompanhado dessa emoção, né? Você está preocupado com alguma coisa, ou quais são os seus medos, e à medida do possível ir esclarecendo para essa criança ponto a ponto. Não, então, papai está lá trabalhando porque ele pode ajudar as outras pessoas, ele se sente uma pessoa importante ao poder ajudar quem mais precisa. Então, acho que tem uma certa nobreza nesse ato que faz valer ela abrir mão do próprio pai, né? Que ela está abrindo mão do pai para o pai trabalhar para os outros, né? E o quanto isso é generoso, o quanto isso é bonito, eu acho que isso é um aspecto importante que fortalece essa criança. Poxa, meu pai é o cara, né? Meu pai está lá. Ele é um herói, né? Ele é um herói. No momento dessa grande batalha. E aí a criança, ao ceder o pai, né? Ceder nesse lugar de deixar que o pai vá trabalhar, ela também está sendo um herói nesse momento. Isso. Né? E ela sentir que ela faz parte desse processo, então o meu pai está ajudando outras pessoas e voltando. É muito legal se esse pai puder falar por telefone, por FaceTime, Skype, todo dia com a criança. Por exemplo, colocar a criança para dormir, né? Então, o papai vai te contar uma historinha para você dormir todas as noites. Então, na hora que a criança for dormir, liga o FaceTime e aí é o papai que vai cantar uma música, contar uma história, talvez até contar uma parte do dia dele, né? Hoje o papai fez isso e foi muito legal, hoje o papai passou por uma situação difícil, teve que lidar com isso. E aí a criança vai fazendo parte, isso tende a diminuir a ansiedade. Eu tive uma ideia aqui que eu queria te perguntar se faz sentido, até baseado na live que eu fiz hoje mais cedo com o Wellington Nogueira, porque o Wellington contou uma história pra gente mais cedo, dizendo que um dos dias em que ele estava atuando como doutor da alegria, ele passou muitas dificuldades no hospital e teve momentos muito difíceis, chegou arrasado em casa, chegou sem energia, e aí o filho dele nessa época tinha 3, 4 anos e falou, e aí papai, vamos brincar? E ele falou, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com essa criança querendo brincar? Eu não tenho mais energia. E aí ele falou, papai, precisa tomar um banho antes. E aí ele foi tomar um banho pensando, e aí caiu uma ficha, né, quando ele estava tomando banho, assim, meu, se eu passei o dia inteiro com as crianças no hospital, por que eu não posso ter mais 10, 15 minutos com meu filho? E aí ele falou que em 3 minutos brincando com o filho, ele já estava numa outra vibração, numa outra frequência. Então, a ideia que me veio é, de repente, dessa criança de 10 anos, bolar uma estratégia para o pai de talvez escrever algo, né, uma mensagem de incentivo para o pai, porque para o pai também deve estar legal. E uma vez por dia mostrar essa mensagem, pai, olha o que eu escrevi para você hoje,
refletindo sobre essa conversa que a gente teve ontem, a minha mensagem de incentivo para você tá aqui, ou dizer as características do pai que ele sente mais falta, e com certeza isso vai servir de estímulo para o pai se conectar com ele também e ficar mais energizado, né, para fazer o trabalho. Super legal. E uma outra coisa que eu queria sugerir, nossa, você vê que pergunta rica, né? Surgem várias estratégias. É usar da distração também. A criança não precisa ficar pensando no vírus o dia todo, né? Eu acho que a gente tá muito... Agora não, né? Agora já deu uma baixada, a gente já saturou do WhatsApp, das redes sociais, mas nessas primeiras 2 semanas foi um bombardeio de informação, né? Foi muito intenso o tanto de informação. Então a gente ficava ligado nessas informações o dia todo e queria dividir isso. Então, às vezes, eu tô aqui, converso com meu marido, converso com o meu pai por telefone, e a criança tá ouvindo isso tudo, né? Ela fica o dia inteiro conectada a essas informações que para ela não são tão importantes. Então, deixar a criança distrair também, tira esse menino desse foco, né? Pense em outros assuntos, lê outros livros, brinca de outras coisas, para que ele não fique pensando na ausência do pai e, consequentemente, no que a gente está vivendo o dia todo. Isso é importante. Eu lembrei da distração por causa do que o Wellington falou. O Wellington saiu, foi tomar banho. O que ele fez? Ele se distraiu, mudou o canal e aí voltou diferente. Então, às vezes, a gente precisa mudar de canal. A pergunta da Júlia, acho que tem a ver com isso. Ela está contando assim, minha filha tem 11 anos e estamos fazendo oração aos 18. Ela sempre chora, mas não quer falar dos sentimentos. Percebi que foi depois que começou a fazer trabalhos escolares relacionados ao nosso momento. Ou seja, está focado também na escola, no vírus, né? Então, e é isso que tem sido uma das orientações das academias sobre como falar com a criança. Fala só o que a criança precisa e quer saber. Porque, às vezes, a escola vai depositar um tanto de informação nessa criança que vai gerar muito medo. Né? A professora, a escola, não está personalizando esse aprendizado. Ela está passando o mesmo conteúdo para, sei lá, 100, 200, 300 crianças ao mesmo tempo, sem saber se aquela criança específica precisa saber disso tudo, né? E sobre falar sobre sentimentos, isso não é automático, né? A criança não nasce sabendo falar sobre sentimentos. Nem os adultos, em algum momento, instantaneamente aprendem a falar sobre sentimentos. Isso é aprendido. Então, se a criança tem 10, 11 anos, e não tem um repertório prévio, nunca vocês conversaram sobre o que sentem, é muito difícil para ela começar isso imediatamente, né? Então, tudo bem, né? Fica tranquila, não quer dizer que a sua criança está extremamente fechada, né? Mas que talvez ainda esse canal de comunicação não tenha sido estabelecido até então. Primeiro ponto é abrir o canal, né? Que eu acho que já foi feito, né? Então, o momento da oração é o momento da gente abrir o canal. O primeiro ponto é abrir o canal e permitir que ela tenha esse espaço de ser escutada, né? Se ela não quiser falar, tudo bem também. Eu acho que não precisa forçar nesse momento que ela fale. Ela saber que você está ali do lado, disposta a te ouvir, que você está disposta a ouvi-la, já é um grande passo. À medida em que você for percebendo nela sinais emocionais, você pode comunicar isso para ela, ensinar para ela o que ela está sentindo. Então, eu estou vendo, minha filha, que na sua expressão, no seu rosto, parece que você está com vontade de chorar. Ou que você está com uma tensão, assim, parece que seu ombro está durinho, parece que você fica com a mãozinha fechada, parece que você só olha para baixo. Quando a gente fica assim, quer dizer que a gente está angustiado. E ao conversar, porque com 11 anos dá para fazer isso tranquilamente, você vai ajudando essa criança a nomear o que ela sente e vai alfabetizando ela emocionalmente, né? Então aí você vai criando competência de em algum momento ela conseguir comunicar melhor o que ela sente. Porque pode ser que ela não queira falar para não assustar, porque ela tem vergonha do que ela sente, porque ela não quer que você sofra mais pelo que ela está sofrendo, mas pode ser também que ela não saiba falar, né? Então eu acho que é uma super oportunidade. Essa semana eu vivi uma coisa aqui em casa, porque eu teve um dia que eu achei que eles estavam bem mais agitados e até ansiosos. E aí, o Miguel, de 6 anos, é uma criança que fala muito, e ele gosta de falar sobre sentimentos, assim. E o João, ao contrário, o João é muito afetuoso, mas ele vem pro carinho físico e fala menos. E aí eu comecei a falar, olha, eu tô percebendo que vocês não estão conseguindo conversar comigo nem um momento parados. Vocês estão assim, ó, vocês ficam falando comigo o tempo inteiro assim. E aí eu não consigo nem prestar atenção no que vocês estão falando, porque vocês estão me deixando tonta. E aí, eu queria que a gente entendesse um pouco o que está acontecendo com o nosso corpo para estar desse jeito. Aí o João, além de ficar fazendo assim, ele fala, não, tô ouvindo, não, tô ouvindo. E eu falei, aí ele, é muito chata essa conversa, muito chata essa conversa.
Aí eu apelei, eu fiz a comparação entre irmãos, que é algo que eu nunca gosto de fazer. Então eu disse para o João, eu falei assim, olha, João, o Miguel, ele é bem bom de identificar as emoções que ele está sentindo. Aí ele virou e falou assim, tô triste. E aí eu falei assim, viu? Você também é bom de identificar o que você está sentindo. Você disse e reconheceu que você está triste. Uhum. Muito interessante, porque ele ficou triste, obviamente, pela comparação, pelo ciúme, mas ele se conectou com a conversa do que estava acontecendo ali, e aí começou a se acalmar também ao falar sobre aquilo, entrou numa brincadeira de, tá bom, mas a gente não quer pensar sobre isso. Eu falei, ótimo, vocês não querem pensar sobre isso? Então o que vocês querem fazer? Ah, a gente quer zoar com a sua cara. Eu falei, então tá bom, então pode zoar com a minha cara. E aí eles ficaram, entraram numa brincadeira de zoar com a minha cara, e depois se acalmaram mais e entraram na rotina já perto do sono, porque eu estava começando a ficar preocupada porque eles não pararam de ficar ansiosos, né? Tem um sentimento que está sendo muito comum também, é a irritabilidade, né? A gente, às vezes, ouve as crianças gritando aqui, é porque eu moro num prédio, tem muita criança, né? Eu ouço uns gritos que eu certamente está vindo de uns 3, 4 andares para cima ou para baixo, porque é uma gritaria, e porque a criança... Irritabilidade é uma forma de manifestar o descontentamento, a pressão que ela vem sentindo, o negócio de ter gente por perto o tempo todo, que a casa tá cheia de gente, né? Então, também uma dica é assim, você vai conversar com essa criança e comunicar para ela o que você tá vendo, que foi isso que você falou, né? Eu tô vendo que você tá muito irritada. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Não, você não quer me ajuda, que foi o caso, né? Deixa lá, então eu vou te deixar aqui. Você fica aqui, você brinca com seus brinquedos, você pode cantar a sua música, dançar a sua música. Quando você estiver mais tranquilo, mais calmo, a gente pode voltar e conversar. Porque às vezes a criança só precisa de um tempo também, porque internamente está uma bagunça muito grande e ela não consegue organizar aquilo sozinha. Talvez ela precise de um tempo para baixar, talvez ela precise de um abraço. Crianças menores funciona muito essa presença física, né? Para controlar a agitação, irritabilidade. Eu vou te abraçar, vou ficar aqui com você, vou cantar uma música para você e ajudar a criança a ir se acalmando, né? Criar essas rotinas também. E você falou da construção desse vocabulário das emoções, né? Da gente ensinar as crianças a falar disso e a reconhecer. E eu me lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com a Roseli Saião, muito interessante, em que ela fala assim, as mães acham que elas vão conseguir estabelecer, as mães e os pais, que elas vão conseguir estabelecer diálogo com os filhos, perguntando, e aí, filho, como foi o dia hoje? E que os filhos vão começar a falar. Quando ele tem 13, 14 anos, né? Vamos começar isso na adolescência. Ai, meu filho é muito isolado, eu não sei se ele tá fumando maconha, eu vou lá conversar com ele. E aí, pela primeira vez, tenta conversar com o filho. E aí ela falou uma coisa que eu achei genial, ela disse o seguinte, ela falou assim, as crianças e os jovens, elas precisam de plataformas, né? Tipo, aqui o YouTube é uma plataforma, o Facebook é uma plataforma, e nós, como pais, temos a responsabilidade de criar plataformas de diálogo. Então, por que você entra nas redes sociais? Porque está todo mundo falando a mesma linguagem, ou uma linguagem que você entende, que você participa, que você se sente pertencente àquela linguagem. Então, nós, pais, temos a responsabilidade de criar essa plataforma de diálogo que as crianças também participem. Então, se você quer que seus filhos falem de emoção, fale das suas. Fale... Inclusive das negativas, né? Inclusive vulnerabilidade. Exato. Então, olha, mamãe hoje teve um dia de trabalho muito difícil, não estou conseguindo me concentrar nas reuniões que eu estou tendo online, para mim é difícil estabelecer esse contato pela tela, eu preciso de mais concentração aqui, estou cansada, fiquei até com dor de cabeça. Então, você conta, e aí, de repente, você abre o espaço para eles. Nossa, para mim também, estou me sentindo assim, dessa maneira, ou para mim não, mamãe tá ótima aqui no videogame, né? Então, é um diálogo para que você comece a fazer. Eu achei muito interessante isso. Outro estudo muito legal, que a gente chama de meta-análise, né? Quando a gente junta muitos dados de várias publicações e sistematiza isso tudo num estudo maior, sobre depressão e ansiedade na vida adulta. E um dos principais fatores protetores disso, tanto de ansiedade e depressão, quanto de gestação precoce e uso de drogas, foi jantar em família. Então, a gente, olhando para trás, né, o que pôde proteger, o que eu posso fazer na infância e na adolescência para que na vida adulta essa criança tenha uma saúde mental mais preservada. E um dos principais fatores foi jantar em família. E família não quer dizer pai, mãe, filhos, né? Família é quem está em casa jantar. Por que jantar em casa? Porque é o momento em que a gente consegue parar, se olhar e se comunicar.
né? Criar essa plataforma, né? A plataforma não é uma coisa assim, eu vou institucionalizar o momento da conversa aqui em casa. Não que isso não possa acontecer, porque até o Alain de Botton sugere esses rituais, que a gente possa fazer esses rituais. Mas a própria jantar em família é um momento de troca, né? De a gente poder falar sobre o que está acontecendo, como é que foi, como é que não foi, o que vai ser, fazer planos juntos, né? Então, às vezes, voltando lá à nossa primeira conversa, às vezes adquirir um novo hábito dá trabalho, né? No sentido de que eu preciso, mesmo sem querer, mesmo sem ter condições favoráveis, eu preciso me obrigar, de certa maneira, a cumprir aquela rotina. À medida em que isso vai se estabelecendo a longo prazo, isso se torna prazeroso. Então, passa por um momento de empolgação, depois vem um momento de eu não aguento mais isso, e depois passa a ser um momento prazeroso, né? Que vem recompensa tardia. Então, criar uma rotina do jantar junto, né? Vamos fazer as refeições juntos, vamos estar junto para conversar, para trocar, para se olhar, para se tocar, sem tela de novo, né? Sem TV ligada, sem celular em cima da mesa, né? Um momento de troca da família, isso protege.